Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre nervos cranianos. Quais são os nervos cranianos mais importantes para a prática médica de um estudante de medicina ou de um generalista? Como é que a gente deve examiná-los e quais são as informações que eles podem nos trazer? Então, em primeiro lugar, o nervo craniano que eu julgo mais importante semiologicamente para a prática de um generalista, para a prática de um estudante de medicina, seja no contexto da urgência, da emergência ou mesmo do ambulatório, é o terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor. Por quê? Porque o nervo oculomotor é o nervo craniano responsável pela motricidade ocular e especialmente pelo diâmetro da pupila. Então, o que o terceiro nervo, o nervo oculomotor, faz? Mais especificamente, as suas fibras parasimpáticas, as suas fibras pupiloconstrictoras. Eles provocam a miose, a diminuição do diâmetro da pupila, o fechamento da pupila. Então, quando você tem uma lesão no terceiro nervo, você tem uma anisocoria, você tem a perda unilateral da capacidade de constricção pupilar. Então, a dilatação pupilar, que é um efeito do sistema nervoso simpático, fica desbalanceado pela perda do efeito simpático carregado, pela perda do efeito parasimpático carregado pelas fibras do terceiro nervo. Então, lembrar sempre, nervo oculomotor, diâmetro pupilar, constricção pupilar, perda unilateral significa midríase em um olho, miose em outro olho, isso se chama anisocoria, e esse é o sinal mais importante de toda a semiologia neurológica, na minha opinião, especialmente para quem está no contexto da urgência e emergência. Um outro nervo craniano que a gente tem que prestar atenção sempre e que a semiologia dele é extremamente fácil é o nervo facial. Nervo facial, ele é responsável pela motricidade da mímica facial nos dois andares da face, o andar superior e o andar inferior da face. Então, como é que você vai testar? Você vai olhar o paciente e pedir para que ele execute movimentos da mímica facial bilateralmente. Se houver uma assimetria na execução dessas movimentações, você vai ter uma assimetria facial e, portanto, uma paresia ou paralisia facial. Paresia facial ou paralisia facial podem ser de tipo central ou periférico. Como é que você diferencia? Olhando para a testa. Se a testa franze dos dois lados, igualmente, a gente diz que essa é uma paralisia facial central. Se você tem uma paralisia que atinge a metade inferior e também a testa, portanto, também a metade superior da face, você tem uma paralisia facial dita periférica. Um outro nervo craniano importante é o sexto nervo, o nervo abducente, que ativa o músculo reto lateral. Por que ele é importante? Porque o sexto nervo craniano, nervo abducente, que inerva única e exclusivamente o nervo reto lateral, responsável pela abdução do olho, esse nervo é o nervo mais longo, mais fino e mais sensível dos nervos cranianos. Isso significa que ele é especialmente sensível a condições de hipertensão intracraniana. Ora, se um paciente tem hipertensão intracraniana e ela atinge o nervo abducente, o paciente perde a capacidade de abduzir o olho. Então ele começa a ter um desvio do olhar para medial. E quando você tem o acometimento bilateral dos nervos abducentes, você tem um chamado estrabismo convergente. Então, sempre considerar um sinal de hipertensão intracraniana um estrabismo, especialmente quando ele for convergente e o paciente tiver outros sinais de hipertensão intracraniana. Um outro nervo craniano também importante na prática do generalista ou do estudante de medicina é o nervo óptico, segundo nervo craniano, que você tem que testá-lo fazendo, em primeiro lugar, o teste do reflexo fotomotor, o direto e o consensual. Você pode encontrar como alterações desses reflexos a anisocoria ou o defeito pupilar aferente, e você tem e deve fazer uma campimetria de confrontação, que é um exame extremamente rápido de ser feito, mas que nos diz muita coisa sobre o funcionamento adequado do nervo óptico e até mesmo das vias visuais que estão atrás do quiasma óptico. E para finalizar, mais um nervo craniano que eu acho importante que vocês saibam é o trigêmeo. Lembrar que o trigêmeo tem esse nome porque ele tem 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular, e ele é responsável pela sensibilidade da face. Então, como é que você vai testar? Você vai passar algodão, que é o teste da sensibilidade táctil, e agulha,
que é o teste da sensibilidade dolorosa, dos dois lados da face para avaliar se há alguma assimetria. E, no caso do paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, que está comatoso, você vai testar o reflexo córneo-palpebral. Lembrando que um reflexo, ele testa sempre a integridade de uma via aferente, de um centro de integração e de uma via eferente. E no caso do reflexo córneo-palpebral, quem é a via aferente? É o trigêmeo. Quem é o centro de integração? É a ponte. Quem é a via eferente? É o nervo facial, sétimo nervo craniano. Se você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo, marca eles aqui nos comentários e compartilhe.